Então, vamos iniciar com a estreia da Aide. A Carla, coitada, a filha da Carla vai se casar sábado. E a Carla, eu nunca vi, gente, de todo o início da quarentena aí, da pandemia, eu acho que foi a pessoa que a família teve mais Covid. Agora, hoje me passou o nome de uma tia. Então, ela não tem condição mesmo. Mas não tem problema, a AIDE vai fazer, nós vamos ajudar, né? Só porque, como nós acaparamos, assim, nós não encerramos o capítulo, né? Nós estamos no item aquisição da totalidade. Não é isso, Aide? Então, só a Nara vai dar uma pinceladinha, qual todo página? Mundo vai falar alguma coisa. A página, pelo menos do meu livro, é 27, que é o último item desse primeiro capítulo. Mas só para a gente poder se situar, porque uns dias de férias aí a gente meio que se perde, né? Então, esse capítulo, o tema é o ser humano e a sua totalidade. E aí, só para lembrar que quando fala em totalidade, para Jung, ele classifica que o ser humano é um ser total, né? Mas vamos dizer assim, ele tem duas... A gente é bipolar também, mas não é esse bipolar doentio aí, não. Que às vezes a gente pode ser também, algumas pessoas. Mas é o bipolar no sentido da visão junguiana, é que nós temos o ânima e o ânimos, né? E sempre que há alguma reação de um ou outro, é como se o outro retomasse também para fazer este movimento em busca da totalidade, né? Só para a gente, assim, nós nos situarmos aquilo que nós estudamos. E é claro que hoje, do jeito que nós estamos aqui, nós não temos a nossa totalidade, né? Nós estamos em busca dela. E aí, Narinha? Então, eu entendi assim, Marlene, até resumindo, né? Se nesse capítulo ela vai falar da totalidade da criatura, ela falou dessa estrutura bipolar, não entendendo isso aí como um distúrbio, né? Mas do ponto de vista psicológico, que é o ânima e o ânimos. Então, a busca da criatura, como ela vai falando ali, é o equilíbrio entre o ego e o self. Então, é como se fosse uma busca para unificar os dois polos, né? E aí, nessa busca, a criatura vai procurar diluir em si a sombra. Aí, o que ela fala? Como diluir a sombra? Aceitando-se com naturalidade, administrando aquilo que ela é. Então, é aquilo que a gente fala, é a pessoa se conhecendo, olha a importância aí do conhecimento de si mesmo, né? E transformando, assim, nessa administração de tudo isso, ela vai procurar, através da educação, transformar aqueles impulsos que tem, né, que a gente carrega, né, nesse processo evolutivo, transformar em emoções de bem-estar, de alegria, né? E o Espiritismo, então, nos convida, de uma forma racional, a lutar com essas dificuldades, e que ele fala para a gente se conhecer, assim, é como se a gente buscasse uma atividade contínua de crescimento. E aí ela fala da importância de um e de outro, né, desse ânimas e do ânimo, que não tem nenhum que é errado ou certo. Nós possuímos essa polaridade porque o espírito, ele não tem sexo. Ele é um ser, em essência, ele é uma integralidade, vamos dizer, né? Ele tem tudo. Só que todas as coisas estão em nós em germe, para serem desenvolvidas. E nós vamos desenvolvendo sempre assim,
de um lado e de outro, e nós temos que adquirir essa totalidade. Acho que a proposta dela aí nesse capítulo é isso. E nessa proposta, que é um processo de crescimento, o que ela vai propor? A humanização da criatura, que é o que vai falar hoje, nessa aquisição da totalidade, né? E ela nos dá o exemplo de Jesus, que já havia adquirido essa totalidade, nos dá o exemplo de Paulo, quando ele fala, não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então, nesses exemplos, ela está falando que a criatura está buscando atingir esse patamar, que é o equilíbrio do ego do self, dos dois polos, que é o equilíbrio do inconsciente com o consciente, mas ela vai falar agora nessa aquisição da totalidade. Então, acho que é a Eide aí que vai nos brindar, né? Aide, não sei se é Aide ou Eide. Aide. Aide. Bom, eu não sei, eu peço para vocês, a hora que vocês acharem, vou começar com a leitura, e eu peço para vocês, a hora que vocês falar, peraí, vamos entrar aqui no assunto. Eu tive vendo uma palestra do Divaldo, a respeito até mesmo do próprio, foi só voz, não foi o vídeo, e estudo desse livro. Então, ele coloca 4 estágios da consciência. Eu só queria colocar antes da leitura, justamente porque eu achei, assim, eu coloquei nas minhas palavras. Ele coloca o primeiro estágio, a consciência egoística, que é cultivado o ego, o meu, é tudo para mim, o sol brilha para mim, todo mundo vive por mim, o mundo existe, é feliz porque eu existo, né? Depois vem a consciência desperta, que é quando nós saímos desse ego e começamos a cuidar da dor do próximo, e nos sentimos bem em ajudar, começamos a sentir que a vida, a gente tem que procurar sempre fazer o bem e procurar trabalhar o mal que existe dentro da gente. A terceira é a consciência de si mesmo, que o ser que sou é o grande governador daquele ser que estou, matéria e espírito. E depois a quarta consciência, aí essa consciência de si mesmo é o amor próprio, é a gente trabalhar essa parte sombra que a gente tem, ainda o egoísmo que nós temos, porque isso é muito enraizado, e é difícil a gente trabalhar contra as coisas mais que fazem mal. Porque sempre o mal é sempre colocado, é sempre projetado. E o bem sempre fica quietinho, esperando oportunidade. Só que a gente tem que fazer a oportunidade, né? E o quarto é a consciência cósmica, pertinho do reino de Deus, né? O ser, presença constante de Jesus em nosso coração, quando nos identificamos completamente com o bem. Aí eu acho que já é assim quase que a totalidade do ser, né? E eu pensei, o que é a sombra? Nas minhas palavras, é o lado monstruoso, tudo que a gente não quer ser, parte negada e oprimida, o que não nos faz bem, os padrões, pensamentos negativos, condicionamentos, energias pesadas, emoções desequilibradas. E o self é o nosso Deus interno, nosso princípio inteligente, Deus em nós, nosso processo evolutivo, consciência de nós mesmos, individualidade como ser espiritual. Eu cheguei, assim, a essa conclusão, porque eu estava meio perdida de self, sombra e consciência, né, inconsciente, e eu achei muito interessante, porque agora há pouco veio no nosso grupo Luz e Amor, um pensamento de André Luiz, pensamento não, né? A sua luta é consigo mesmo, e não com mais alguém. É a si mesmo que você precisa vencer, ou seja, vencer seus desejos, os seus vícios, os seus defeitos, os seus pensamentos, e aí vai. O único mal a temer é aquele que ainda existe em nós. André Luiz, esse daí tá lá no nosso grupo Luz e Amor. Eu achei assim, que veio bem para acalhar, para colocar nessa reunião. Bom, mas vamos à leitura, né?
Aquisição da Totalidade, na página 27, Em Busca da Verdade. Quando se conquista uma floresta densa, o primeiro movimento é o de abrir-se clareiras na sua escuridão e densidade, a fim de que entre a luz e haja espaço para a edificação do que se transformará em posto avançado de serviço e de repouso. O inconsciente é uma floresta densa, a parte submersa de um iceberg, flutuando sobre as águas tumultuadas da existência física. A grande maioria dos atos e comportamentos humanos, na sua expressão mais volumosa, procede do inconsciente sem a interferência da consciência lúcida. Eu fiquei pensando, eu acho que essa parte de iceberg, ponta de iceberg, a ponta do iceberg que a gente vê, seria o que a gente conhece, a nossa consciência. Agora, essa parte submersa é o nosso inconsciente, tanto coletivo quanto individual, e que a gente desconhece, porque nós estamos completamente fora da nossa realidade. Não é completamente fora da nossa realidade de espírito, mas eu acho que falta muito para a gente descobrir o que realmente nós somos, né? E aí a gente vê que a luz sempre existe, sempre está lá. E você vai cortando, cada árvore que você vai cortando, cada conflito seu que você vai trabalhando, aceitando, você vai deixando a luz entrar. E você vai construindo um ser total, um ser de bem. E eu não entendi muito bem aqui, sem interferência da consciência lúcida, que sempre é o inconsciente que está mandando, né? Esse inconsciente, a maioria dos comportamentos procede do inconsciente. Aí depois... Eu acho que ele quis dizer aí, né? Acho que ela aqui quis dizer que a maioria dos nossos atos, comportamentos, refletem o que nós temos no inconsciente. Às vezes a gente nem sabe, né? Do que na consciência lúcida. Então, quando ocorre uma coisa, um fato, alguém fala uma coisa para mim, e eu revido com uma agressão, uma resposta abrutalhada, por exemplo, na verdade, conscientemente, eu sou uma pessoa calma, mas como eu carrego ainda muita coisa que eu ainda às vezes nem sei, numa situação impulsiva, numa situação repentina, ele vem à tona. Então, acho que ela quis dizer isso, que a maioria dos nossos atos e comportamentos refletem o que temos no inconsciente, porque nós somos natural, nós agimos de forma natural, né? Nós somos assim, quando a gente vê, a gente já falou, ou a gente já fez, e isso reflete o que nós já vivenciamos e que está lá registrado. Porque o inconsciente é a soma, são, assim, todas as experiências ali arquivadas, né? Então, às vezes a consciência lúcida não percebe isso. Quando vê, aquilo aflora. Eu acho que quando ela fala isso, ela quer dizer isso, que nós ainda temos comportamentos que refletem o que nós somos, mesmo quando não sabemos que somos, né? Lucidamente. Acho que é isso. Não sei aí, vocês... Eu concordo, eu acho... Pode falar. Não, eu acho que é assim, é uma questão de pegar, né, como a gente tem um iceberg, né, uma coisa assim mergulhada, que você não sabe que tamanho que é das suas vivências, das suas experiências, você vai dizer assim, mas esse não sou eu que agindo dessa maneira, né, e é justamente isso daí. Aí a gente fala assim, Leonardo, eu falei isso sem querer, não é tanto, não é que foi sem querer, é o que está em nós, né? Essa hora que nós deveríamos aproveitar e falar, espera aí, se eu falei isso, se eu tomei tal atitude, é porque eu sou assim, né? Começando a se conhecer. Trabalhar, né, Aide? Deixa eu trabalhar isso, né? É sim. Alguém mais quer falar alguma coisa ou eu posso continuar? Então, eu vou continuar. No inconsciente coletivo, encontram-se arquivados toda a história da humanidade, os diferentes períodos vivenciados, abrindo pequeno espaço
inconsciente individual, encarregado dos registros atuais, desde a concepção até a atualidade. A profunda sensatez e veracidade na informação, considerando-se que o self se estruturou ao longo das sucessivas reencarnações, por onde esse princípio inteligente desdobrou os conteúdos adormecidos em germe, seu Deus interno, até o momento da consciência. Essa consciência que a gente tem, inconsciente individual, ele vem desde a concepção até a atualidade. Seria a concepção de espírito. Eu acho que é a concepção de espírito, né? Porque depois aí vem... o princípio inteligente. No princípio inteligente, né? Olha a Ana chegando, ó, a Ana chegou. Chegou, Ana, bem-vinda. Eu acho que é uma pergunta interessante essa aí dela. Encarregado dos registros atuais, desde a concepção até a atualidade. Né? Porque lá encontram-se arquivados toda a história da humanidade, e o inconsciente individual, ele está adquirindo, ele está, vamos dizer, tendo essas aquisições desde a concepção, desde quando ele é princípio inteligente, não é? Ou não é? Porque esse inconsciente individual, inconsciente, é aquele que, quando a gente fala alguma coisa, como a Marlene deu o exemplo agora há pouco, né? Quando a gente fala alguma coisa assim, mas eu não falaria uma coisa dessa, né? Porque depois vem aqui, até o momento da consciência, no outro parágrafo, né? Seu Deus interno, até o momento da consciência, até o momento de termos toda essa consciência do self, né? A profunda sensatez e veracidade na informação, considerando-se que o self se estruturou ao longo das sucessivas reencarnações, por onde esse princípio inteligente desdobrou os conteúdos adormecidos em germe, que é esse desde da formação do espírito, em seu Deus interno, até o momento da consciência, até termos a consciência de termos toda essa nossa história, todos os nossos conflitos. Eu vou falar conflitos para não ficar falando muita coisa, né? Então, foi isso que eu entendi. Que é sempre, né, até o momento da gente tomar a consciência de si mesmo. As impressões que dizem respeito às memórias coletivas nesse grandioso inconsciente têm procedência, porque se referem às vivências individuais ou às informações transmitidas pelos contemporâneos ou ascendentes que as viveram. Essa parte aqui, eu acho que está bem explicativo, bem autoexplicando, porque vem muito, seria mais ou menos como um folclore. Vai sendo falado, vai sendo passado, como, por exemplo, a gente não passou por uma guerra consciente. Inconsciente, nós devemos ter passado por várias guerras, nós devemos ter passado pela pandemia, pela última pandemia, né, da gripe espanhola. E aí, de repente, vem alguma coisa assim, nossa, mas parece que eu vivi isso. Quando você vê uma coisa mais atual, e isso tudo vai passando assim, as experiências vão passando de pai para filho. Teve uma live do Elahat que eu vi, e ele falando que tem tem livros paralelos à Torá que conta determinadas situações do povo judeu que na Torá não está. E esse livro paralelo, então, vai contando. E o povo judeu mesmo vem muito, né? Tem muito essas histórias que eles contavam, né? Que é um povo que viveu e vive a sua cultura bem enraizada, né? Nas pessoas. Então, eles passam muito. Então, acho que isso daqui é mais ou menos essas vivências individuais que acabam sendo coletivas, porque no final das contas, a nossa consciência individual se mistura muito na consciência coletiva. É mais consciência coletiva do que individual. Eu tenho uma experiência de repente, um duelo, eu matei alguém num duelo, naquela época dos antigamente, eu trago comigo
o meu conflito de ter matado alguém. Mas a época era uma época que usava o duelo. Mas eu tenho esse conflito de ter matado alguém, então esse eu tenho que vencer. Não sei se eu me fiz entender. Esse aí, só para eu entender, que eu fiquei um pouco assim, isso que você comentou, e eu ia perguntar exatamente isso. Esse inconsciente individual são as nossas vivências passadas que ficam armazenadas nesse inconsciente individual, é isso? Bom, eu acho, pelo menos, eu não tenho autoridade nenhuma. Obrigada. E o coletivo são aquelas experiências ou que o outro contou, ou que nós vivenciamos, assim, por tabela, né? Alguém passou e comentou, então esse é o coletivo, não é assim, gente? As experiências dos outros. Da sociedade, né? É muito da cultura, Marlene. Cultural. Por exemplo, a cultura também, tinha né? aqueles hábitos e aquilo fez parte dessas nossas experiências, né? Então, a gente tem essa vivência, às vezes não particularmente, mas na cultura que viveu, né? Posso continuar, então? Agora vem aqui uma parte que eu acho muito bonita. Para que haja uma real integração desses arquétipos... Eu posso dar um pitaquinho aí ou não? Lógico, Por que não Boa poderia? tarde. Em primeiro lugar, boa tarde a todas. Saudades de vocês. Hoje eu pude entrar, porque meu médico está de férias, então eu não estou fazendo, né, as acupunturas, que são quinta, terça e quinta. E logo eu volto para o tratamento. Então, não vou poder participar novamente. Mas, nesse período de férias, né, até o final de janeiro, eu posso participar aqui com vocês, tá bom? Então, eu só quero dizer que esse inconsciente coletivo aí também são aquelas experiências, né? Eu vou abrir a câmera para vocês verem como é que eu tô, de cabelinho branquinho também. Olha só, né? Então, é isso aí, são aquelas experiências. Que linda, dona Ana! Ai, linda nada. Mais magra, né? Mais pelancosinha, mas estamos aí. Mas graças a né, Deus. Ana? Graças a Deus, Graças bem a Deus. melhor, bem melhor. Nossa, nem sei como agradecer a Deus e as orações de vocês. Então, essas são aquelas experiências que nós vivenciamos coletivamente no passado, né? E que está nesse nosso inconsciente, chamado inconsciente coletivo. São também experiências que vivenciamos, não só da cultura, mas experiências vivenciadas coletivamente. Porque de encarnação em encarnação, está tudo interligado, então nós estamos aí, interligados sempre. Era isso que eu queria dizer para vocês. Muito bem. Na hora que você quiser entrar, entra. Todos nós aqui, né? Só para lembrar, Ana, o Iris também está aqui, viu? Conosco. O Antônio Carlos também. Então, vamos lá, Ed. Para que haja uma real integração desses arquétipos predominantes em um ser humano, torna-se indispensável o amor a si mesmo, conforme a recomendação do sublime psicoterapeuta Jesus Cristo. Ele sabia da existência da sombra individual e coletiva que aturdia o ser humano. É o amor a si mesmo que começa com auto-perdão, perdoar os nossos erros passados, assumidos, trabalhando para que não tornemos a praticá-los, deixando assim a sombra desses erros, desses conflitos, serem substituídas pelo amor. E Jesus recomendava, antes do amor ao próximo, para amar a si mesmo, perdoando-se, amando-se, que muitas vezes a gente é até indiferente a esses conflitos, e é onde a gente tem que se amar, mesmo com esses erros que nós cometemos, com as nossas dúvidas, os nossos defeitos,
a gente ter que se amar primeiro, para aceitar esse passado, né, vamos colocar assim. Na sua proposta psicoterapêutica, através do amor, ele destacou aquele de natureza pessoal, a si mesmo, em razão dos escamoteamentos quando se procura amar ao próximo, impossibilitado daquele que é devido a si mesmo, ao self. Como que você pode amar o outro, como que você pode ver o defeito do outro e amar o defeito do outro, sendo que você não ama o seu, né? Essa é uma artimanha da sombra, disfarçando o transtorno da indiferença ou animosidade contra o próprio ser, dos conflitos perturbadores no íntimo, em fuga espetacular para a valorização do outro, com desprezo pelos seus sentimentos, suas conquistas e seus prejuízos. Quando o indivíduo não se ama, certamente apaixona-se, deslumbra-se, admira o outro a quem diz amar, até a convivência demonstrar que se tratou apenas de uma explosão sentimental, sem profundidade nem significado. Não são poucos aqueles que afirmam amar para logo apresentar-se decepcionados por haverem constatado que o outro lhes é semelhante, portador também dos polos opostos, atrelado a dificuldades e limites, que o dito afetuoso gostaria que ele não tivesse, esperando compensações pelas próprias fraquezas. Aí eu vou terminar aqui para depois a gente comentar, tá? O amor a si mesmo deve centralizar-se no autorrespeito e na autoconsideração que cada um se merece, identificando a sua sombra, que é familiar aos demais, aceitando-a, diluindo-a na mirífica luz da amizade e da compreensão. Não se trata de ficar contra as imperfeições, a sombra interior, mas de identificá-la, para mais reforçá-la, o que equivale a dizer conscientizar-se da sua existência e considerá-la parte de sua vida. Quantos relacionamentos não dão errado de amizade, de casamentos, de trabalho, porque às vezes a gente começa a esperar do outro aquilo que não é da gente. Esperar do outro, talvez uma perfeição, que a gente não é perfeito. A gente espera que o outro faça sempre o melhor, a gente espera tantas coisas que está tudo dentro da gente que a gente não consegue resolver na gente mesmo. Os nossos... muitas vezes, os relacionamentos, ou relacionamento, né, entre marido e mulher, muitas vezes começa na convivência. Quando diz muito amar, começa na convivência, e você diz assim, mas por quê? Quando namorados, eles se davam tão bem. E agora, como esposos, vivendo no mesmo teto, não estão conseguindo conviver um mês sem brigar. Porque aí tem um monte de coisa que começa a defrontar. É um espelho, o outro é um espelho dos meus defeitos, dos meus problemas. E aí o outro também não quer aceitar esse trabalho de melhorar, aceitar os defeitos dele. E aí com os defeitos dele eu vou me melhorando e vou tentando melhorar também aquele defeito, mostrando aquele defeito. Porque acaba sendo... Meu marido sempre fala que o esposo e a esposa é um espelho do outro. Muitas vezes, até quando a gente sai com uma roupa meio feia, pega e diz assim, peraí, essa roupa você não tá legal, não é você com essa roupa, né? Então, é justamente por isso, porque vê os defeitos da gente, muitas vezes. E a gente é trabalhado, a família, no âmbito familiar, esposa, filhos, a gente com os pais, com os irmãos, quanta coisa, quantos nossos irmãos não nos ensinam? E eu completo ainda. Ninguém conhece melhor o outro do que um irmão, porque o irmão foi criado da mesma forma, mas cada um vê o defeito do outro e trabalha bem o defeito do outro, quando se dão bem. Né? E eu acho que é por aí. Alguém quer colocar mais alguma coisa? É interessante aqui, né, Aide, que eu até sublinhei, que a Joana fala assim, o amor a si mesmo deve centralizar-se no autorrespeito, na autoconsideração que cada um se merece.
Olha que bonito, né? É. Então, não é eu esconder, ai, nossa, eu não posso mostrar que eu tenho esse defeito, aí a gente esconde de nós mesmos, né? Não, é parte da minha história, da minha trajetória, é claro que eu tenho que trabalhar, modificar, ok, não é, ninguém está falando que não é para sair desse lugar, mas é para sair desse lugar com respeito, com conhecimento, né? E com serenidade. Principalmente porque eu vi num dos, um estudo também que eu vi pela internet, então ele coloca que muita coisa que desse autorrespeito e autoconsideração, a gente vem trazendo de religiões para cá, a gente vem trazendo que a gente tem que ser o perfeito, que a gente tem que ser o santinho, o direitinho, né? E muitas vezes a gente parou de trabalhar, talvez até mesmo por causa das religiões, a gente parou de trabalhar esses conflitos, esses defeitos. Porque aí eu não tenho que trabalhar o meu defeito, eu tenho que trabalhar para eu ser a perfeitinha, a cheirosinha. Né? Ele ainda fala assim, a cheirosa, a perfumada, a bem vestida, tem que ser assim. Mas só que eu estou parecendo uma coisa por fora. Eu não estou parecendo, não estou vendo que eu estou por dentro. Então, as religiões fizeram esse favor, né, para a humanidade, esse favor entre aspas, né, de colocar que existem, assim, você tem que ser perfeito como aquele pastor, aquele santo e tal, né, não que você tenha que trabalhar isso tudo. O Espiritismo vem trazer isso, né, Joana vem trazer isso para nós, da gente ter que trabalhar isso tudo. É isso mesmo, a religião fez bem esse papel, né? Quando eles criaram lá os 7 pecados capitais, né? Você não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter aquilo. E aí, ao longo desse processo, quando a gente se percebia com alguma dessas dificuldades, a gente escondia. Olha, não pode, eu tenho que esconder. Aí escondia do outro e até de nós mesmos, né? E agora, com esse estudo, não só da Joana, mas todos esses pesquisadores, psicólogos, não. Se conheça, né? E não se preocupe se você tem. Detector, claro, vai trabalhar, né? Mas sem pressa, sem culpa, né? Ana Luísa vai falar. Quer terminar, Marlene? Pode terminar. Era isso mesmo, Ana, que eu tinha para falar, assim. Eu só quero dizer que esse autorrespeito, essa autoconsideração que nós devemos cultivar, faz parte de uma autoestima positiva. Né? E é bom trabalharmos para termos essa autoestima positiva. Muito bom, muito saudável. O auto-amor, né? Pode continuar? Bom, aqui já é assim, lutar contra a sombra representa proceder um desgaste inútil de energia. Se quiser ficar lutando, querendo botar por debaixo do tapete, não adianta. Você só está protelando o seu problema e cada vez, talvez, aumentando, né? Quando é identificada, a energia retorna à psique e, à medida que ela é integrada, mais vigor se apresenta no seu ser consciente. É necessário, portanto, uma atitude ativa e não passiva, porque essa passividade, essa anuência com a ignorância, nada fazendo para modificar-lhe a estrutura, alternando-a e dissolvendo-a, fomenta a violência de todo porte que deságua entre os poderosos terrestres em guerras hediondas, espairando a sombra coletiva da arbitrariedade e da prepotência. É uma bola de neve, né? Que vai aumentando, você vai protelando, e aí você vai deixando mais ou menos assim, eu pego muito exemplo, mais ou menos como uma criança que você vai mimando, e quando ela chega
na realidade, que ela tem que ir para a escola, que ela tem que ir para o mercado de trabalho. A mamãe sempre falou que ele é o mais lindo, que ele é o melhor, que ele é o mais inteligente. Quando ele chega no mercado de trabalho, que ele não consegue aquele emprego que ele sonha, ele desaba. E desaba como? Para droga, para revolta e até mesmo para suicídio. Sem contar, aí vem os psicopatas, né, que começa a ter também uma psicopatia de questão de aumentar ainda, fazendo prejuízo, causando prejuízo maior ainda para a sociedade. Mais alguém quer falar alguma coisa? O pessoal tá quietinho, né, Ai? Passa esse microfone aí, gente. É porque tá indo bem, Aide, é por isso, viu? Bom, pode continuar. Eu ia falar, professora é ótima. Meu Deus, obrigada. Então tá bom, então vamos continuando. O bem e o mal têm a mesma origem na psique humana, resultando de experiências ancestrais que foram vividas pelo self. Da mesma forma, a sombra, os antagonismos, podem e devem ser enfrentados através de diálogos com os opostos, que elucidam a sua finalidade e os seus gravames. Então, bem e mal, a gente sabe muito bem que antigamente, que muito lá para trás, a gente teve que se defender com alimento, com espaço, defendendo família, contra as feras, contra o próprio o ser humano, né, próprio irmão, o próximo, e aí começa, eu acho que aí começa a entrar o mal na cabeça do ser, mas ele sempre uma pessoa boa, sempre tem a luz perto dele, e aí tem uns que entram mesmo no mal, e tem outros que eles vão tentando equilibrar isso daí, esse bem e mal, e tem uma hora que você tem que se afundar para pegar o seu mal. Da mesma forma que você vai encontrar o seu anjo também, o seu bem, a parte boa, a sua parte boa, né? Nos relacionamentos entre amigos e parceiros, sempre ocorre a fragmentação, na qual a duração dessa convivência é de curto prazo, mesmo quando se inicia com entusiasmo e ardor. De um para outro momento, alguém nota que a sua voz interior não apenas critica-o, lamentando a convivência, informando da sua indignidade ou inferioridade em relação ao outro, como também pelo surgimento de uma agressão ferina, de apontamentos desagradáveis sobre o amigo ou parceiro. Tal ocorrência produz o comportamento exterior sem correspondente íntimo, dando lugar ao cansaço ou à indiferença, ou a uma forma de saturação emocional, destituindo o prazer que antes era aurido naquele convívio. Ninguém deve ignorar a voz interior, especialmente quando crítica ou mordaz, responsável por comentários depreciativos da própria pessoa ou de referência a outrem. Seria o nosso anjo guardião? Seria um espírito amigo? Aí eu não sei. A voz interior a gente sempre tem. Eu acho que é a própria consciência, porque como nós temos a lei divina inscrita em nós, quando nós fugimos dela, é como se uma luzinha acendesse. Isso aí, não precisa de ninguém falar, você está errado, tá, lógico, às vezes até precisa, mas habitualmente não, a gente sente isso interiormente. Quando uma coisa a gente faz que não está de acordo com a lei divina, isso aí, em algum momento da nossa evolução, ela vai assinalar para nós. Às vezes a gente até bloqueia e tal, mas eu acho que essa voz, né, interior na verdade, a nossa consciência, que é a lei divina inscrita no interior de nós mesmos. Também acho assim. E quando a Nara diz, né, que às vezes é preciso sim alguém alertar, e isso ocorre justamente
quando nós não nos conhecemos. A falta de autoconhecimento é que nos leva, de vez em quando, a tomarmos alguns puxões de orelha. Porque se nós nos conhecemos, se nós temos plena consciência de nós mesmos, ninguém precisa nos alertar. É aí que a autoconsciência entra em cena, nos dizendo, né? Olha, porque a nossa consciência é o nosso juiz. É o nosso superego, conforme dizia Freud, é o nosso censor. Então, vamos lá? Torna-se necessário o seu enfrentamento lúcido e natural, diluindo a tensão que se estabelece entre o consciente e o inconsciente. Normalmente, diante de uma bela performance exterior, irrompe interna a voz que censura, que abomina, que recalcitra em relação àquele desempenho. Essa tormentosa sombra imanente da psique faz parte do ego, à espera da valiosa contribuição do self libertador. Considere-se a existência da sombra como uma questão moral, não a ocultando através de sacrifícios, de servícias e de autoflagelação para vencer o que se denominou como tentações. É como a gente já foi comentado em outras reuniões e como comentamos agora há pouco, das religiões que para podar a gente, para podar a sociedade, começa a ter os 7 pecados capitais, como a Marlene falou, começa a ter várias situações que eles começam a entrar na vida do ser. Porque tais comportamentos são pertinentes a ela mesma, que, submetida por algum tempo, um dia irrompe em forma de desencanto ou de vulgaridade a que se entregam aqueles que longamente impediram-na de manifestar-se, acreditando falsamente na vitória sobre ela. O tal jogar para debaixo do tapete, né? Ficar protelando, e depois aí o negócio entra como vulgaridade, como desencanto, como o desespero, a depressão, desses maus todos que nós temos hoje em dia. Devorar a sombra com integração lúcida na psique é também uma forma de diluí-la, incorporando ao conjunto trabalho pela unidade. É ter ciência dos conflitos e trabalhando, né? Qualquer tipo de violência ou obstinação contrária mais a reforça, enquanto que toda expressão de amor e de humildade em relação a ela libera. Quanto mais tentarmos esconder esses traumas, mais vai ficar, mais forte vai ficando esse trauma, mais forte vai a pessoa se sentindo menor. Alguém quer colocar alguma coisa a respeito disso tudo que foi lido? Eu quero. Aqui, ó. Essa voz interior nos mostra o que somos, né? Aquilo que ainda temos. Mas esse enfrentamento lúcido e natural vai diluir essa tensão, quer dizer, quando nós nos conhecemos, quando resolvemos realmente enfrentar aquilo que somos, que precisa ser, reconhecendo, né, nossas imperfeições, nós vamos lidar bem com isso. Então, ela fala que é uma questão moral. Eu achei interessante, olha lá, ó, considerar a sombra como uma questão moral, que, na verdade, assim, não é coisa que a gente pode ocultar, gente. É uma necessidade do espírito enfrentar como enfrentamos as outras lutas e desafios para atingirmos a evolução. Por isso que ela fala que é como uma questão moral, né? Então, a gente não pode fingir que ela não existe. Não pode fingir que não tem, né? Não pode... lá ele fala assim, usar de sacrifícios, autoflagelações, para falar, não, então eu me libertei, não é isso. E isso não adianta,
né? Então, nesse sentido que eu acho que ela fala que é uma questão moral. Então, o que é? É devorar, ela usa até esse devorar a sombra, com integração lúcida. Quer dizer, nunca com violência, mas com amor. Eu reconhecendo que eu sou, humildemente, vou falar, gente, eu ainda não consigo fazer isso, mas eu vou lutar para ser. Um dia a Ideli falou isso aqui, ela falou assim, quando a gente vê, a gente já falou, mas se a gente tem essa consciência, nós estamos sendo transparentes. Gente, eu não dou conta ainda, eu sou brava, eu sou não sei o quê, mas eu vou lutar para vencer isso, né? Então, não é violência, é aceitação e trabalho contínuo. Eu acho que, assim, acho que é isso que ela fala, esse devorar a sombra é uma forma de... Buda se autoflagelou ao extremo. Tanto é que ele deixou até de comer. E ele ficou pele e osso. Quando ele chegou nesse limite, ele viu de que a autoflagelação não fazia sentido. Ele não ia conseguir o que ele queria, se autoiluminar, através do isolamento, do ascetismo, da autoflagelação. Foi aí que ele sentou-se embaixo da figueira, da árvore Bodhi, e ali ele foi meditar, dialogar consigo mesmo, se introjetar, dialogar com os opostos, conforme ela recomendou aí, as bipolaridades, e ele chegou à conclusão que o melhor é seguir o caminho do meio. Então, vamos continuar? Concordam, gente? Vocês não estão falando nada, Sim. Não sei se eu estou falando besteira. O Flor está quietinha, Ana, mas é porque está concordando. Você já viu? É porque eu acho que está todo mundo Então, tá bom. Reconhecer-se imperfeito como realmente se é, portador de ulcerações e de cicatrizes morais, é um ato de humildade real, que se deve manter com dignidade, enquanto que divulgá-los, demonstrando simplicidade, é maneira de permanecer-se no estágio de dominação pela sombra, que somente mudou de expressão e de comportamento. Alguém quer comentar isso daqui? É humildade mesmo, né, também. Realmente eu sou muito encrencada. É um ato de humildade que eu poderia falar, não, eu sou assim porque o outro vem, me perturba. Se ele não fizesse isso, né? Mas aí dele vai falar, gente. Eu acho que me cutucaram aqui, cutucaram você aí. Porque eu falei, eu não quero nem falar para não demonstrar minha sombra. No dia de hoje, a gente dá tão em cima disso que eu acho melhor nem falar, porque vão identificar todas as minhas sombras. Mas está muito bacana, viu, Aide? Muito legal a sua explanação, muito clara. Muito bom, viu? Muito bom. Que bom, partindo de vocês, eu estava assim, morrendo de preocupação de não conseguir, mas também a ajuda que tem, nossa, sai tranquilo, sai tudo tranquilo. Então vamos continuar, porque ainda está 10 minutinhos e ainda tem um pedação grande para a gente terminar. Nada mais desagradável e mórbido do que a falsa humildade, aquela que exclui o indivíduo dos valores éticos elevados, que o subestima, expressando disfarçadamente presunção, diferenciação das demais pessoas. É o caso de pessoas que se educam para o convívio. A pessoa faz de conta assim, ela é educada, mas ela por dentro, ela está querendo xingar, ela está querendo mandar para aquele lugar, ela está querendo sumir daquele lugar, porque ela não tem paciência para aquelas pessoas. Então, eu acho que é essa parte aí. E que eu acho também, assim, que a gente tem que ser humilde mesmo, pensando assim, eu não tô sendo humilde para agradar alguém,
Eu estou sendo humilde porque eu não sou ninguém nesse mundo. Eu tenho tanto defeito, eu tenho tanta coisa, que às vezes eu imagino que uma pessoa que é mais elevada que eu, mais chique, mais instruída, mais isso, mais aquilo, às vezes ela é muito mais pobre do que eu. Ela tem tantos defeitos, mas o importante sou eu. Não é aquele que tem muito, aquele que demonstra ser materialmente melhor, ou aquele mais simples. Muitas vezes a gente cansa de ver que as pessoas mais simples geralmente têm muito mais para acrescentar à vida espiritual de alguém do que uma pessoa que está lá em cima no poder, pisando em muita gente, né? Mas eu acho assim que principalmente a humildade que diz respeito à minha pessoa. Eu ser humilde porque eu sei que eu não sou nada melhor e eu tenho tanta coisa para acertar que eu estou precisando ainda esperar um pouco, né? Viver muito ainda nesse mundo. Jesus, que é inabordável psicologicamente, porque paira acima de todas as criaturas, como biótipo especial, jamais se subestimou ou adotou epítetos depreciativos para demonstrar humildade. Pelo contrário, sempre referiu-se como o enviado, o Messias, o Filho de Deus, a luz do mundo, o pão da vida, etc., demonstrando a sua autoconsciência. Acho que aqui não é só autoconsciência, como o auto-amor que ele tem, e o seu exemplo, né, porque ele não precisava de muita coisa. O exemplo dele, ele tinha humildade total, porque ele sabia que ele não tinha os defeitos dele, as sombras já não existiam mais, que ele já venceu tudo isso. E ao mesmo tempo, né, Aide, ele falava, ele tinha conhecimento que ele era, eu sou a luz do mundo. Eu sou, porque ele... Uma postura assim, não, gente, eu não sou ninguém, não, imagina, não, que isso, mas vai você falar alguma coisa que o fulano pisa no pescoço. Ele não tinha sombra, por isso que ele é a luz. Porque ele não tem sombra. Vou contar uma coisa para vocês, que eu acho que entra bem aqui. Uma pessoa que nós conhecemos, sem julgamento, mas ele queria mostrar que ele era humilde, né? Aí ele apertou o interfone na casa de uma pessoa, e a pessoa perguntou de lá, quem é, né? É o que a gente faz, não é? Não, eu não sou ninguém, não, eu não sou ninguém. Então tá difícil, né? Já que você é ninguém, você não pode entrar. Nós achamos uma graça disso, né? Como assim? Você não é ninguém, né? Entre a humildade e o exibicionismo permanece uma grande diferença. Muita aparência humilde torna-se ostentação disfarçada, portanto, presença da sombra dominadora na conduta psicológica. Em qualquer movimento religioso que busca a superação dos conflitos, vale a pena considerar-se que convivem no mesmo indivíduo o anjo e o demônio, que necessitam harmonizar-se, descendo um na direção do outro, que ascende no rumo do primeiro. Quando se reconhece essa dualidade presente na psique, que é representativa do ser humano, uma das suas características, portanto, torna-se fácil a terapia equilibradora, unindo-a em um ser lúcido psiquicamente e generoso emocionalmente. A integração é necessidade de vivenciar-se um labor consciente de amadurecimento psicológico, de conquista emocional e espiritual. Terminando aqui o nosso livro, agora nosso capítulo, né? Agora aí a gente pode falar o que a gente quiser. Então, essa parte da gente, a aparência humilde, muitas vezes a pessoa diz assim, não, mas eu não posso vamos colocar, eu sempre tenho que ser aquela pessoa que agrada todo mundo, que fala bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, mas, como eu falei agora há pouco, ela não está querendo fazer isso. Ela está se achando que ela está fazendo aquilo para os outros.
E eu acho que a humildade começa a fazer para você. Não para você falar assim, para o outro falar assim, nossa, mas ele é tão bacana, ele cumprimenta todo mundo, ele conversa com todo mundo, faz isso, faz aquilo, vai lá para a sopa, vai levar roupa, vai fazer caridades e coisa e tal, sendo que ele não é humilde, sendo que ele sempre está cobrando, sempre está fazendo aquilo tudo para aparecer. E o anjo e o demônio que todo mundo tem, né? Que a gente tem que saber conversar com os dois e ouvir os dois. E a Joana até cita lá no comecinho desse capítulo, né, daquele livro lá, O Médico e o Monstro. Nós temos o anjo e o demônio, o médico, o monstro, o bonzinho, o capetinha, né? E a luz e a sombra, né, Marlene? A luz e a sombra, isso, Ana, bem lembrado. E buscar esse conhecimento, esse autoconhecimento, primeiro, sem pressa, né? E, ao mesmo tempo, com sinceridade, né, Aide? Uma coisa que eu ia comentar também é isso, que a gente não pode imaginar que, lógico, numa encarnação a gente não vai virar o anjinho todo, na sua totalidade. Da mesma forma que nós precisamos de várias para chegar até aqui, nós vamos precisar de várias para continuar melhorando. Fala, Nara. Então, eu acho que... Nara? Bom, eu também levantei a mãozinha, mas a Nara pode falar, que eu quero fazer uma pergunta. Rapidinho. A Lila conclui que quando a gente reconhece isso, que precisa trabalhar essa dualidade, nós estamos fazendo uma terapia equilibrada. Olha que interessante. É uma terapia isso, né? Que vai unir esse ponto, né? Quer dizer, o ser lúcido psiquicamente e generoso emocionalmente. Eu acredito que seriam as duas asas que nós queremos conquistar, né? Do saber e da virtude, que vai se equilibrar. Então, essa integração, como ela fala aí, é vivenciar esse labor consciente de amadurecimento psicológico, que é a conquista emocional e espiritual que todos almejamos. Acho que é o finzinho aí mesmo. Pessoal, em que capítulo vocês estão? Eu estou por fora, né? Ana, nós terminamos o primeiro capítulo agora. Então, a semana que vem, o capítulo 2, fragmentações morais. E pegando aí, quem é que vai trabalhar? Quem é que vai se responsabilizar? Fragmentações morais. Não é para fazer todo o capítulo. Pode fazer o primeiro item, predomínio da sombra. Não é, ela explica e depois ela fala do predomínio da sombra, e é muito, né? Faz até onde der, né, gente? Se der conta de fazer. Aqui vai ser mais a leitura do filho pródigo, que é uma parte boa do... E depois aí, o predomínio da sombra é onde ele vai... Acho que tem que ser antes do predomínio. É o comentário anterior, Marlene, do capítulo. A fragmentação... Não, mas se a pessoa que for fazer, ela achar que ela dá conta de fazer o predomínio, você não quer fazer, Nilza? Ai, menina, eu tô tendo, assim, uma situação, assim, em casa, sabe, com problemas da saúde da minha mãe. Eu tenho que ir para lá, sabe, ficar lá. Entendi. Não, sem problema. Aí eu vou deixar mais para frente, a hora que eu falar. Não tem problema, até porque a Lara e a Tati estão doidinhas para fazer. Então é melhor você esperar. Marleninha. Ajuda aí, Tati, Lara. A Lara até sumiu, parece. Danada. Olha, uma sugestão. Tem um vídeo do Divaldo que eu vi, que até onde eu peguei essa parte desses quatro
4 características da sombra, é um vídeo que fala a respeito desse predomínio da sombra, da parábola do filho pródigo. Eu vou, se vocês quiserem, eu passo para vocês. Eu vou colocar no grupo, porque é bastante interessante que ele fala, ali ele, como o Divaldo sempre, né, ele faz um comentário maravilhoso, Em Busca da Verdade, e como que é o nome daqueles negócios dos youtubers lá? Somos todos irmãos. Ele tem 2 horas e 35 minutos de palestra. Vale a pena. Vale mesmo, principalmente porque a gente está estudando isso, como eu fui procurar, e aí eu vi, ele assim, destrincha bem aquela didática dele, aquele jeito gostoso dele falar, você se perde ali, e é muito, se encontra, né? Eu vou colocar assim que terminar aqui eu coloco. Então, acho que a Lara e a Tati toparam. Não, mas eu vou deixar para a próxima. Por que, Tati? Ainda não. E a Lara? A Larinha topa? Está fechado seu microfone. De jeito nenhum. Tô pensando que ela vai abrir. Lara do céu, que feiura. Dona Marlene. O Chico e o Teco não estão trabalhando bem atualmente. Não, Larita, então vocês permaneça quietinha. Eu não queria falar a Ju, sabe? Porque a Ju tá assim, meio de resguardo, mas tem que falar a Ju. Antônio Carlos, pronto. Bom, pessoal, eu vou ter que sair, que eu tenho que buscar uma receita no médico, tá? Certo. Então, um beijão para todas. Ana, eu não falei porque ela... Beijo, obrigada. Você vem, viu, Ana? Prazer em te ver novamente, viu, Ana? Obrigada, gente. Obrigada. A hora que você puder, você faz, então, para nós, né, Aninha? Ah, sem dúvida, faço sim. Por enquanto, a Ana não pode. Gente, Tá você acredita bom, que beijo. você saiu da reunião? Foi Acredito. só eu falar o nome. Olha, você falou, ele fugiu. Ele não podia falar para você, ué. Aí ele saiu, ficou a mula. Gente do céu. O que faremos? Ah, não, eu vou falar para o Tonho fazer. Tonho, Vamos fazer todo mundo junto? você faz a semana que vem? Porque faz, o Tonho vai fazer. Ele vai fazer, gente. Ele ficou feliz aqui, alegre. Ele vai fazer. Cadê as meninas? As meninas não estão topando. Às vezes você combina com eles, com o menino, vocês dois fazem. Se não fizer, faz em grupo aí. Mas ele vai fazer. Se ele não fizer, a gente faz em grupo. Ele está me respondendo isso. Tá bom, né, Aide? Foi o que você sugeriu. Tá ótimo. Eu me senti assim... Gente, eu fiz mais ou menos igual o Divaldo no filme, quando oferecem para ele fazer a primeira palestra, aí ele vai todo feliz, né? Eu peguei, eu vou, a Carla falou que vai, alguém vai, né? Então eu vou junto. Aí depois eu peguei e falei assim, aí você fez igualzinho o Divaldo, você tomou uma cruz que não é, você tomou um cargo, né, não vou falar uma cruz, mas você tomou uma carga que não era para o seu ombro ainda, não, e você se meteu. Não, então, a gente vai, obrigada meninas, mas eu acho que a gente aprende assim, a gente aprende assim. Com certeza. Tá de parabéns, viu, Aide? Tá de parabéns. Obrigada. Né? Eu preciso enfrentar essas feras aqui, ó. A gente fica meio com medo, mas todas têm uma nobreza de espírito muito grande. Muito obrigada a todos pela ajuda, pela compreensão. E vamos que vamos. Como nós aprendemos hoje que a gente não pode ter falsa humildade, você pode bater no peito e falar, eu esforcei e fiz muito bem. Isso, eu me esforcei. Agora eu fui elogiada pelas meninas, então muito obrigada por todas. Mas nós falamos e todos. De verdade também. De verdade. Obrigada.
Foi maravilhosa. Antônio, Obrigada, Ju. Aí a gente vai fazendo em conjunto, até as meninas aí criarem coragem. Combinado? Mas eu acho que se ouvirem a palestra do Divaldo que eu vou passar, não vai nem precisar, ou vão animar, ou não vai nem precisar, porque aí vão falar assim, não, eu vou fazer isso daqui, ó, porque o Divaldo já falou tudo para mim, já me contou tudo. Pode deixar que eu vou brigar pelo próximo. Então tá bom. Tá ótimo. Muito bem, gente. Tivemos um bom retorno, né? E que a gente possa ter um ano de muito estudo, muita luz. Esse grupo já foi combinado que vai continuar assim, porque deu certo, senão a gente não recebe nem a Nilza, nem a Edeli, e é o que nós mais queremos. Então, vamos que vamos. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Sempre. Fiquem com Deus. Amém. Beijo. Obrigada. Beijo. Fiquem com Deus também. Amém, amiga. Aprendendo com vocês. Feliz demais. Bom te ver, Ju. Beijo. Feliz com vocês. Obrigada, meninas. Beijo. Tchau. Meninos, né? Tchau. Tchau. Pode interromper? Tchau, Ju. Tchau, meninas. Interromper, né?